Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. Hoje eu quero compartilhar algo bem pessoal com vocês, a minha jornada com a língua sueca. Esse não é apenas o idioma que eu estudei, mas uma experiência que mudou muito a minha forma de pensar sobre línguas, culturas e até sobre mim mesmo. Eu diria que o sueco e a Suécia mudaram a minha vida. No primeiro episódio, eu disse que idiomas abrem portas. E no meu caso, se hoje eu sou professor e tradutor, devo muito à língua sueca. Nesse episódio, falarei como o sueco entrou na minha vida e me mostrou um caminho, mesmo morando em um país muito distante como o Brasil, onde o idioma sueco inicialmente não me seria tão útil no dia a dia. E eu espero que, ao ouvir esse episódio, você se inspire também a se arriscar e acreditar nos seus sonhos, mesmo que eles agora pareçam estar distantes. Geralmente, quando pensamos em Suécia, dificilmente fugimos do estereótipo de pessoas loiras, altas e brancas, que andam em seus Volvos, curtem heavy metal e idolatram jogadores de futebol como Zlatan Ibrahimovic e Henrik Larsson. Talvez os mais antigos se lembrem do ABBA e da rainha Sílvia, que é descendente de uma brasileira. No meu caso, a minha aparência nórdica me entrega. O primeiro contato que tive com a língua sueca foi em 2009. Quem ouviu o primeiro episódio da história desse podcast talvez se lembre que comentei que esse foi o período em que comecei a me interessar por línguas estrangeiras, especialmente o inglês, e praticava com os colegas virtuais na época. Dentre eles, havia uma sueca, com quem tive um relacionamento à distância que culminou na minha primeira viagem internacional em 2010. Eu tinha muita curiosidade em entender melhor aquela língua que possuía vocais diferentes e uma sonoridade quase musical, e esse interesse, logicamente, aumentou enquanto me preparava para a viagem. Naquele ano, não havia muitos cursos online, os materiais de estudo eram PDFs que eu baixei. Me lembro bem de ter um caderno onde eu anotava tudo e tentava criar frases básicas, mas não tinha nenhuma orientação ou acompanhamento de um professor. Foi tudo no improviso. Quanto mais eu aprendia sobre a cultura e o país, mais eu queria falar o idioma. Passei a conhecer bandas suecas, filmes, conhecia literatura, ia ler jornais e assistir programas suecos, mesmo sem entender muitas coisas. Acho que o fato de ser um país tão distante e, obviamente, o meu relacionamento naquela época me influenciaram demais, servindo como um grande motivador. Ao chegar no país, tive um grande choque. Era inverno e foi meu primeiro contato com a neve. Tudo era muito diferente do que eu havia visto na vida. Parecia algo mágico. Me sentia cada vez mais empolgado a aprender. Falei as primeiras palavras, entendia outras soltas em frases. Aquilo era tão novo e senti que eu pertencia àquilo de alguma forma, sabe? Eu realmente sentia que precisava entender melhor aquele idioma e me comunicar com aquelas pessoas. Durante aquela mesma viagem, o relacionamento chegou ao fim. E isso foi um ponto muito marcante na minha vida, pois todo término envolve uma grande carga emocional. E no primeiro momento, achei que nunca mais teria contato com aquele país e língua, pois para mim elas representavam uma coisa ruim. Me lembro bem de ter recusado um presente da família da minha ex. Eles queriam me dar vários livros em sueco para que eu continuasse a estudar. E eu disse a eles, não quero mais saber disso. Voltei ao Brasil e me dei conta de que ter ido à Suécia e saber um pouco de sueco era algo diferente. As pessoas me procuravam para saber mais informações do país. E eu percebi que, embora eu tivesse saído da Suécia, ela nunca sairia de mim. E aí eu pensei, bom, já que tive essa oportunidade, por que não continuar estudando? Eu senti de alguma forma que isso poderia futuramente me ajudar. E quando eu decidi realmente aprender sueco, eu percebi que não seria nada fácil.
Não havia muitos materiais em português, só em inglês, o que acabou sendo algo muito positivo. Ajudou a melhorar o meu nível de inglês e principalmente o meu vocabulário. E eu precisei pesquisar não só as palavras em sueco, mas também as palavras em inglês que eu não conhecia. O alfabeto até parecia simples, é muito semelhante ao nosso, mas aquelas letras extras, as vogais extras, como O, E e E, já mudavam tudo. A pronúncia foi outro desafio, com sons que eu nunca tinha produzido antes. Vogais curtas e longas, a entonação, uma língua cujos substantivos não têm gênero. Mas o que mais me chamou a atenção foi a estrutura da língua. Ela tem uma lógica própria, diferente do português e até mesmo do inglês. Por exemplo, se eu disser eu falo sueco, em sueco eu diria jag talar svenska, que seria a mesma ordem, né? Sujeito, verbo, objeto. Então, eu falo sueco. Mas em uma frase negativa, ficaria jag talar inte svenska. Essa palavrinha inte, ela significa não. Então a ordem ficaria eu falo não sueco. Em perguntas, em frases interrogativas, acontece algo parecido com o inglês, mas o verbo vai para frente, para o início da frase. Então, se eu quiser perguntar a alguém, por exemplo, você fala sueco? Eu diria talar du. Du significa você, svenska. Svenska. Então, talar du svenska. O sueco é uma língua germânica, o que significa que é parente do inglês, alemão, holandês, entre outras. Se você conhece alguma delas, isso torna o aprendizado mais rápido devido a associações. Por exemplo, o verbo ir em sueco é gå. Temos o verbo ajudar, que é hjälpa, que também é parecido com o inglês help. Outro verbo parecido é o jobba, que significa trabalhar, que é semelhante ao inglês job. Bom, eu investi muito do meu tempo livre lendo, fazendo exercícios com livros e aplicativos e assistindo filmes. Com o passar do tempo, fiz algumas aulas de conversação no iTalk que me ajudaram muito a destravar a fala. Em 2017, eu fui à Suécia pela segunda vez. Eu visitei Estocolmo e pude usar o idioma de uma forma mais independente. Foi incrível. Eu senti que todo aquele tempo investido havia valido a pena. Consegui fazer pedidos, me fazer entender e entender praticamente tudo o que via e ouvia ao meu redor. Era como se eu estivesse em casa. Era um sentimento tipo, eu entendo essa cultura, entendo essas pessoas. Era como se eu tivesse me expandido e me permitido viver em contextos diferentes do que estava acostumado. No ano seguinte, em 2018, eu tive minha primeira experiência como professor de sueco em uma escola de idiomas da minha cidade. E a partir daí vieram os primeiros trabalhos de tradução, tradução de documentos, tradução técnica, legendagem, interpretação e, mais recentemente, tradução literária. Tudo aconteceu de forma natural, pois as pessoas passaram a se lembrar de mim em tudo que era relacionado à Suécia. Por exemplo, essa experiência da interpretação foi através de uma aluna minha de inglês e ela me convidou para acompanhar um engenheiro sueco que estava visitando a empresa dela e ela lembrou que eu falava sueco. Então foi uma coisa assim muito natural. Aprender sueco não foi apenas aprender palavras novas. Foi entrar em contato com uma cultura que valoriza muito a natureza, a simplicidade, o silêncio e também a coletividade. Eu lembro da primeira vez que li sobre o conceito de lagom, que significa algo como nem de mais, nem de menos, mas na medida certa. Isso me marcou muito porque é uma forma de pensar típica da Suécia e que eu me identificava e já aplicava na minha vida. E é claro, também teve a música sueca, a literatura e até mesmo a experiência de visitar países nórdicos, como a Finlândia, que fez tudo ganhar vida de uma forma especial. O sueco me transformou como um aprendiz e como um professor. Ele me mostrou que, mesmo sendo uma língua considerada difícil, tudo é possível com constância, motivação e uma boa estratégia.
profissionalmente, abriu portas na tradução e me deu mais confiança para trabalhar com idiomas escandinavos em geral. E pessoalmente me fez perceber que cada idioma que a gente aprende é também uma nova lente para olhar o mundo. O sueco, especialmente, me ensinou muito sobre equilíbrio, paciência e sobre respeitar o tempo do aprendizado. Em 2023, eu tive a oportunidade de ser palestrante no Poliglotar, uma conferência brasileira para linguistas e entusiastas de idiomas, e a minha palestra foi sobre os idiomas escandinavos. Eu vou deixar o link dessa palestra na descrição desse episódio. Bom, pessoal, essa foi um pouco da minha jornada com a língua sueca. Eu quis compartilhar isso porque eu acredito que aprender idiomas não é só memorizar palavras e regras gramaticais, mas viver experiências que podem mudar a gente por dentro. E eu espero sinceramente que esse episódio te inspire a se abrir para novos desafios linguísticos, que você coloque em prática aquele sonho que você tem de falar o idioma. Mesmo que o país esteja distante de você nesse momento, é possível sim você criar um ambiente propício para que isso aconteça, né? A partir do momento que você tenha disciplina e que você realmente acredite que é possível aprender, que foi o meu caso. Eu senti que o sueco era algo que me pertencia e aí isso me impulsionou a querer cada vez mais, sempre me impulsionou a buscar mais informação, né? E eu acabei com o tempo, depois de tanta insistência, eu consegui aprender e trabalhar com isso, né? Então, se você já teve alguma experiência com uma língua que mudou a sua vida, compartilhe comigo lá no Instagram do podcast Vida Poliglota. Mande também esse episódio para algum amigo ou amiga que esteja aí dando os primeiros passos em sua jornada linguística e que tenha um objetivo de aprender um idioma que seja tão distante do nosso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Compartilhe, vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Quero agradecer a todos pelo apoio e por me ouvirem até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e vicés!